se a gente for ler os livros de medicina que falam a respeito das infecções respiratórias, gripes, resfriados, a principal medida é repouso, hidratação, né, tomar muito líquido e higiene nasal. Essa higiene nasal é feita com essa solução fisiológica para que possa retirar essa secreção, porque essa secreção ela pode, muito acumulada, ela pode levar a complicações como sinusite, né, e outras infecções. Então é importante essa limpeza, essa higiene nasal para que a gente possa prevenir complicações, outras complicações como rinite, sinusite bacteriana, certo? Então nós podemos utilizar essas soluções simples, né? Soro fisiológico simples, inclusive essas prontas de farmácia. Então o pediatra quase sempre ele vai prescrever, né, na vigência de infecções de vias aéreas, vias respiratórias, a solução, a higiene nasal através de soro fisiológico, né? Essas marcas que existem já no mercado, como o Rinossoro, né, o Maresis, entre outros, tá? As marcas a respeito dessa solução salina fisiológica, que é cloreto de sódio 0,9%, né? Essa é a formulação básica que a gente pode utilizar tanto para criança quanto para adolescente, inclusive para bebê também, quando tem sintomas de obstrução nasal. O que muda muitas vezes é a marca do produto e a forma de aplicação. Existem os conta-gotas também, você inclina a cabeça e pinga as gotinhas nas narinas. Eu acho muito mais prático utilizar o spray nasal, tá? Então eu acho que essa solução ela é muito mais prática para que ela possa vir a ser utilizada, tá? Então essa é uma medida universal e é uma medida fundamental para que as crianças possam ter uma melhor qualidade nessa questão desses sintomas de obstrução nasal e coriza. Outras medicações que são utilizadas para as crianças que têm esse quadro de infecção respiratória, muitas vezes são prescritos formulações como para combater o vírus, para melhorar a imunidade no combate ao vírus, como vitamina C. Muitas vezes a vitamina C, conhecida ou aquela efervescente para crianças maiores, ou em gotas, o sebo em gotas, ela pode ser utilizada sem problema algum, tá? Não tem nenhum problema. Agora não há nenhuma evidência, não tem nenhum estudo que demonstra que é fundamental e que isso vai de fato fazer com que a infecção venha apresentar uma menor comorbidade, sintomas, vai diminuir a intensidade dos sintomas, vai reduzir o período de infecção. Não tem nada comprovado e não tem na medicina, ainda na ciência, a gente utiliza como referência a Sociedade Brasileira de Pediatria como uma recomendação médica habitual a utilização da vitamina C. Outras substâncias também que podem ser utilizadas, às vezes você que consulta o pediatra com rotina, leva e o pediatra prescreve zinco também, né, para fortalecer a imunidade, tá? Mas deve ser utilizado mais se tem sintoma de diarreia, tá? Então o zinco ele nutre o enterócito, ele protege ele melhora essa imunidade, principalmente na questão da flora intestinal, tá? E não tanto quanto a sintoma respiratório. Pode ser que lá na frente venha algum estudo demonstrando que o zinco tem alguma eficácia, né? Já que estamos estudando mais agora essas infecções respiratórias em virtude do coronavírus, tá? Então nós temos diversas medicações que são prescritas, mas isso vai depender da avaliação de cada pediatra quando avalia a sua criança na vigência desses sintomas de infecções respiratórias. Aqui tem pessoas aqui entrando, participando aqui a respeito perguntando, né? O Lucas aqui está perguntando a respeito se bronquiolite e chia são a mesma coisa, se duram muito tempo. Então, essa é uma pergunta muito comum. A bronquiolite geralmente ela é um quadro que a criança tem obstrução dos bronquíolos, que é uma porção terminal lá no final do pulmão, bem pequena, e quando esses bronquíolos eles ficam fechados, a criança tem dificuldade para respirar. Como é muito pequena essa estrutura, o pulmão é pequeno da criança, acumula um pouco de secreção,
fica fechado, obstrução mesmo mecânica, e aí o ar não entra, não passa e a criança fica com falta de ar. Essa inflamação fica inflamado, mais edemaciado, mais inchado mesmo, e a produção de secreção acaba deixando mais fechado esses bronquíolos, que faz com que as crianças tenham mais dificuldade para respirar. E isso também causa, muitas vezes, essa chiadeira. Tá? Agora, a chia popularmente conhecida é a asma, né? A asma brônquica não é igual a bronquiolite. Tá? A bronquiolite é uma infecção por vírus, geralmente causada pelo vírus social respiratório, muito comum nas crianças, principalmente as crianças que têm infecção de repetição. E a chia, né, a asma, é uma outra patologia. Embora muitas vezes pode ser que uma criança que apresente, que muitas vezes a gente detecta, acha que aquela criança está com quadro de bronquiolite, já pode ser uma manifestação da asma. E algumas crianças que têm tantos quadros de bronquiolite, muitas vezes nós utilizamos medicação para asma, né, como nebulização, como bombinha, tá? Então, às vezes até corticoide, dependendo do quadro, tá? Embora não seja recomendado. E as bronquiolites na infância, elas, na verdade, a bronquiolite praticamente é uma doença própria da infância, né? A bronquiolite muitas vezes não tem um remédio específico, não se usa antibiótico, não se usa praticamente nada. A recomendação é só higiene nasal e hidratar bem. E por um acaso, se a criança tem muita dificuldade para respirar, aí precisa ficar no hospital. E no hospital a única coisa que ela vai receber, a gente geralmente tira a alimentação para que a criança não se afogue, né? Ou passa uma sonda ou ela fica na hidratação 1 ou 2 dias sem se alimentar, pelo risco de aspiração. E a criança vai fazer uso de oxigênio, tá? Oxigênio, vai ficar no oxigênio, porque isso é o que melhora de fato essa injúria pulmonar e é o que vai dar mais conforto para as crianças. Algumas vezes essa bronquiolite, esse quadro de insuficiência respiratória, pode ser tão grave que necessite de UTI. Tá? Então, a bronquiolite é uma doença extremamente comum na infância. Ela não é igual à asma, mas algumas vezes a gente até fica um pouco confuso. Então, o diagnóstico de asma, muitas vezes nesse período, 1, 2, 3 anos, é difícil a gente fechar o diagnóstico. Não, essa criança tem asma. Tá? Às vezes ela tem bronquiolite, melhorou, passou esse período de infecções respiratórias, de chiadeira no pulmão, ela vem a melhorar e nunca mais apresentar quadro de chiadeira. Então, provavelmente, aquele chiado, aquela sibilância, aquela falta de ar. Então, provavelmente, não é asma, e sim bronquiolite. Bronquiolites de repetição que ela tinha em virtude dessas infecções respiratórias. A gente vai falando aqui, a máscara vai saindo, né? Vai saindo, eu vou me posicionar aqui melhor. Peço desculpa para vocês. Aqui tem a Marlene participando, aqui tem, vamos ver mais quem aqui. O Evanir aqui em nossa região tem um alto índice de doenças respiratórias, principalmente devido ao clima, né? Como é que a gente pode diferenciar, né, gripe do Covid para o resfriado, né? Obrigado, Evanir. Então, Evanir, é o seguinte, você que tem filho, acho que já passou muitas vezes por isso, né? Então, o que acontece? Gripe, coronavírus e resfriado, geralmente a gripe ela tem sintomas mais intensos que o resfriado, tá? O resfriado é muito comum, o quê? O resfriado tem dor de garganta, uma febre mais baixa, uma indisposição e dura em torno de 2 a 3 dias. Embora a criança ela possa permanecer por um período mais prolongado com sintomas nasais e uma tosse, tá? Mas depois do 3º, 4º dia a criança já está comendo, ela já está correndo, brincando e tal, ela já praticamente está normal. Ela ainda pode apresentar um pouco de sintoma nasal e uma tosse. A gripe, a criança fica mais derrubada, os sintomas eles persistem por mais período. E a gripe já é um outro tipo de vírus, né? O resfriado habitualmente é pelo rinovírus e a gripe é pelo influenza. A gripe geralmente tem dor muscular e pode ter sintoma gastrointestinal, né? Como vômito e diarreia. E o coronavírus
ele é muito próximo deles dois, tá? Então, somente pelos sintomas nós não conseguimos diferenciar, tá, Evanir? E todos que estão acompanhando. Então, eu não consigo diferenciar. Se vem uma criança aqui para mim, tá com tosse, tá com coriza, tá com febre, eu não vou conseguir diferenciar. Não, isso é resfriado, isso é coronavírus, isso é gripe. Ah, mas então tem que ter um exame. Até poderia ter. Agora, qual é a maior preocupação nesse sentido? A criança, ela está bem, ela tem algum sinal que nos leva a precisar deixar ela no hospital, internada, ela está muito prostrada, ela tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar, que ela pode vir a apresentar um quadro respiratório grave? Não, pode, então tudo bem. Então aí a gente lança a mão de repente, exames laboratoriais, de internação, às vezes UTI, né, antibióticos, seja lá o que for, tá? Dependendo do quadro. Aí é uma outra situação. Ah, mas aí como é que eu vou saber? Bom, se o sintoma é leve, a criança vai comer, tá bem, tomou um remedinho para febre, tomou um xaropinho, já tá melhor, vai em casa, tá fazendo as suas atividades do dia a dia, não tá com falta de ar, não tá vomitando, tá hidratada, tá respirando bem, então não vai fazer diferença nenhuma. Ah, então é gripe ou é rinovírus? Não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas como é que eu vou saber se era coronavírus? Não, tudo bem, a gente tem essa curiosidade também. Mas o que acontece? A grande questão é, quando tem sintomas respiratórios, essas crianças precisam estar somente com poucas pessoas, mais distante um pouco dos seus irmãos. Essa higiene, a higiene, a máscara até pode ser utilizada. Crianças abaixo de 2 anos a gente não utiliza máscara, certo? Existe um certo risco de sufocamento, tá? Então eu já deixo aqui essa como uma dica, como uma orientação, tá? Não utilizar máscaras em crianças abaixo de 2 anos de idade. Tá? Então, assim, essa diferença somente pelos sintomas, a gente até pode, né, levar mais a crer que isso seja uma gripe, que isso seja um resfriado. Tá? Mas o coronavírus ele pode tanto apresentar sintomas extremamente leves, como sintomas mais intensos, como insuficiência respiratória aguda. Embora na criança, tá, o coronavírus, ele na sua grande maioria, a gente não tem visto óbitos nessa faixa etária. E aí tem uma série de fatores, de explicações, de teorias, hipóteses para explicar por que o coronavírus nessa faixa etária ele não tem apresentado complicações graves ou inclusive mortalidade. Isso já é bem amplo, porque a criança às vezes não tem a maturidade ainda das células que fazem toda a cascata de resposta imunológica, que vem apresentar complicações, como por exemplo o adulto e o idoso, porque as crianças estão em contato com outros vírus e aí isso criou uma certa imunidade naquele momento para que ela possa combater o coronavírus. Então tem uma série de fatores para que a gente possa, de fato, ainda não está bem explicado, que a gente possa definir e dizer para vocês com precisão por que na infância o coronavírus, o Covid-19 não é tão grave quanto para a população adulta. Tá? Então, eu não sei se o Evanir aqui conseguiu acompanhar, e isso é uma pergunta muito comum e as pessoas têm muitas dúvidas também a respeito disso. Tá? Outra pessoa aqui que está participando também, vamos ver aqui, a Gabriela aqui mandando um abraço, obrigado Gabi, interagindo, a Thalita também participando, a Evilane tá falando aqui que o filho teve bastante bronquiolite e o que ajudou bastante foi o Aerolin Nebulis, a ampolinha, tá? E fazia a nebulização, tá? E depois não apresentou mais quadro de bronquiolite. E isso é muito comum, tá? Então provavelmente o que o filho da Evilane tinha é bronquiolite mesmo. É uma criança que pega a bronquiolite. Como é que é a bronquiolite? É tal qual um resfriado ou uma gripe. Mas ela vai lá e faz aquela chiadeira no pulmão, aquela sibilância. E em algum período a gente pode até usar, como ela falou, o Aerolin. O Aerolin é o salbutamol, né? E ele pode ser tanto utilizado de forma aerosol, como nebulização, uma ampola que é diluída ou com soro ou pura, tá? E é feito a nebulização, ou inclusive o Aerolin pode ser utilizado através do espaçador como uma bombinha mesmo.
tá? Então você encaixa no espaçador pediátrico, isso tem em qualquer farmácia, tá? É um preço bem acessível. As crianças que às vezes necessitam é bom já ter em casa, tá? Então é esse espaçador que é como se fosse uma máscara e você encaixa ali a bombinha, o aerolim e faz o jato. É importante fazer a técnica correta quando for utilizar o espaçador e a bombinha. Tá? A criança precisa pelo menos fazer uns 10 segundos da respiração, tá? Então não adianta só fazer e já tirar, tem que fazer e esperar, tá? Contar até 10, porque esse é um jato. Fazer mais um, tá? E antes um pouquinho chacoalhar um pouco, mexer, balançar aqui a bombinha, porque para diluir bem no próprio recipiente, certo? Então isso pode ser feito várias vezes, tá? E se a criança vir a necessitar, é uma medida que pode trazer benefícios para a criança. Tá? Então a bronquiolite é uma doença muito comum nesse período, né? Bronquiolite, é muito comum, a gente vê com muita frequência. Muita frequência. E agora, assim, para diferenciar da asma, só às vezes o tempo. Ah, mas então já tem que ir no pneumologista. Olha, pode ir, não tem problema nenhum. Pediatra, pode ir. Mas às vezes, tá? Não tem como tu fazer um diagnóstico, até porque um dos exames para a gente descobrir se tem asma ou não, se chama espirometria. Essa espirometria a criança não faz nessa faixa etária. A criança só vai conseguir fazer lá por volta dos 8 anos. E às vezes o quadro é tão característico de asma que a gente já pode bater o martelo e dizer que é asma. Aí tudo bem, se for asma, que tem muita repetição, que a criança precisa de internação, aí não tenha dúvida, é fundamental que acompanhe com o pneumopediatra, não tem como fugir. Se são sintomas leves, que às vezes apresentam, às vezes com aerolim, com outras medidas, como a própria Vilane aqui colocou, que o pediatra sugeriu, e já melhorou o quadro, pode manter o acompanhamento com o pediatra e posteriormente, né, não precisa fazer de imediato a consulta com o pneumopediatra, mas já deixa agendado, meio programado. Isso você deve sempre, você que tem um pediatra, às vezes um pediatra que você confia, um pediatra que já está acompanhando a sua criança, isso é bom sempre você discutir. Né? Eu preciso levar em outro especialista, preciso levar num neuropediatra, porque ela tem 9 meses e não está andando, preciso levar num pneumopediatra porque ela deu uma tosse, uma coriza e deu uma chiadeira. Então isso você tem que discutir com o seu pediatra para saber, né, qual o momento que precisa de uma avaliação especializada ou não. Tá? Então é uma coisa muito importante, né, algo muito importante que a gente precisa ter em mente e os pais precisam ter essa consciência e essa confiança. Né? A confiança com o profissional ela é fundamental para que a gente possa não deixar passar, né, uma situação que possa vir a apresentar necessidade de avaliação especializada, de exames, de outras medicações, como também medicar demais. Né? Então há crianças que às vezes passam por muitos especialistas e ela não tem um pediatra para acompanhar se está crescendo, se está desenvolvendo, quais são as coisas. Então a gente pega às vezes crianças que vai em todos os especialistas possíveis, né, e muitas coisas, e não tem um pediatra de rotina que está vendo se está crescendo, se está sendo bem acompanhada. Então é fundamental, o pediatra nessa fase ele é a base. Dali vai ser orientado, né, a necessidade de ir para outros especialistas, mas tenha um pediatra como base, porque ali é o seu alicerce para tu teres uma noção, né, os pais terem uma consciência se a criança está se desenvolvendo bem ou não, ou se há necessidade de medicação, de exame ou de avaliação especializada. Nós temos mais pessoas aqui participando, a Ida mandando um abraço, a Fátima mandando um abraço, a Isolete aqui, deixa eu ajeitar, aqui perguntando sobre as vacinas, né? Porque as vacinas contra o vírus da gripe nas crianças, uma pergunta aqui da Nessi. As vacinas contra os vírus da gripe nas crianças podem realmente elas não serem eficazes, podendo ser infectado futuramente? O que acontece é que o vírus da gripe é um vírus extremamente mutante. A vacina que nós vamos tomar no próximo ano, ela está sendo fabricada agora.
Tá? Como o vírus ele é extremamente mutável, há necessidade de anualmente se produzir vacina para que a ciência, né, os cientistas, os que produzem a vacina, eles vão identificar esse ano qual era a forma, né, qual era o vírus, o influenza, o H1N1, quais são as principais proteínas, as substâncias que tem ali que a gente precisa preparar, porque todo ano muda um pouco, tá? Então não adianta eu tomar a vacina lá de 10 anos atrás da gripe tomar agora, porque esse vírus ele já se modificou um pouco. Então, pelo fato de ele ser um vírus que se modifica muito, então todo ano a gente precisa ser fabricada novas vacinas. É diferente como aquela vacina do sarampo, a vacina da coqueluche, a vacina do tétano, certo? Então é por isso que tem essa dúvida a respeito se elas vão perder a eficácia delas. Não é que vão perder a eficácia, a vacina de um ano ela não serve para outro, tá? Tá certo, né? Se tem mais gente aqui participando, entrando aqui, bacana. A Terezinha também mandando um abraço, a Mona Lisa, né? Perguntando aqui a respeito, muito importante a pergunta aqui da Mona Lisa, que ela está fazendo um tratamento com Monteler, tá? Com uma criança de 7 anos. Bom, provavelmente você tem que acompanhar, né, com o médico que prescreveu. Ele orientou utilizar o Monteler por quanto tempo? Na maioria das vezes, quando é prescrito por um prazo determinado, é feita uma reavaliação e a gente vê se houve alguma melhora ou não. Teve melhora? Sim, não, né? Mais ou menos. Aí tem que a gente ter essa avaliação para saber se vai suspender a medicação ou se vai continuar utilizando por mais um tempo. Tá? Então isso é uma dúvida que você até tem que tirar com o médico que fez a prescrição do Monteler. Tá? O Monteler é o Montelukast, é um antileucotrieno, algo até meio novo, tá? Relativamente novo, está no mercado acho que 15 a 20 anos, e é uma medicação utilizada para rinite e para asma. Tá? Então esses quadros a gente pode utilizar. E é uma medicação muito boa, tá? Dependendo da marca pode ser um pouquinho dispendiosa, cara, então tem que ser utilizada com bastante precaução, principalmente pelo custo. Algumas medicações para asma e rinite elas são um pouco têm um custo alto, tá? E às vezes essas crianças elas têm no meio alguma infecção respiratória, uma sinusite bacteriana, aí tem a rinite, pega um outro quadro, precisa usar um antibiótico. Antibiótico às vezes ela já usou muito, aí precisa de um antibiótico de mais amplo espectro, que geralmente o custo é mais elevado. Então tudo isso é importante ser considerado, e isso tudo deve ser discutido com o pediatra, né? E você deve colocar, olha, eu estou gastando bastante, isso aqui no momento eu não tenho condições. Tá? Isso tudo é importante, porque muitas vezes quando a gente está prescrevendo, é nosso papel também perguntar, né, se tem condição ou não, mas muitas vezes quando a gente está prescrevendo a gente quer o melhor. E nem sempre o que é melhor é possível ser feito. Então isso é muito importante que a gente discuta isso, que você também coloque para o pediatra que está acompanhando e prescrevendo essa situação. Tá? Aqui a Beatriz também está colocando uma outra situação, né? Quais são os cuidados que a família deve ter, né, com as crianças a respeito do coronavírus? Os cuidados são os mesmos que a gente já sabe, né? Com o distanciamento, com a higiene das mãos, a higiene do ambiente, evitar tossir, falar muito próximo um dos outros, tá? Para higienizar o domicílio, os brinquedos, as portas, né? Pode utilizar essas soluções multiuso, desinfetante, tá? Elas são muito boas para higienizar, elas conseguem quebrar aquela barreira do vírus, né? A parede celular do vírus, e ele se desmancha, ele perde a sua eficiência para infectar a célula e contaminar. Então essas soluções multiuso podem ser utilizadas, né, na mesa, na maçaneta, às vezes aqui no mouse, né, nos brinquedos, certo? Se as crianças tiverem tosse, nariz escorrendo, evitar de estar próximo dos avós, tá? O coronavírus é uma doença que na criança não tem demonstrado muita gravidade, mas na população idosa pode ser grave. E muitas vezes as crianças, elas são as carregadoras. Elas podem carregar o vírus e nelas não trazer tantas
tanto prejuízo. Mas para a população idosa, os avós, aí sim, se por acaso um avô, uma avó pega, né, através brincando, beijando, abraçando o neto, e isso pode, essa infecção respiratória pode ser mais grave, tá? Então é importante, esses cuidados são fundamentais para que a gente possa ter um pouco de cautela nesse momento, né? Principalmente as crianças que têm sintomas, tá? Como tosse, nariz escorrendo. Então essas crianças evitar de ter contato com os avós, tá? Como é que eu estou atendendo no dia a dia? As medidas são as medidas que as pessoas estão tomando, né? Aqui teve uma pergunta do Oliveira, perguntando aqui como é que eu estou no dia a dia, atendendo no consultório, nesse período de pandemia. Primeiro ele estava fechado, né? Agora voltando as pessoas, estou entrando em contato com os planos de saúde, avisando, agora o consultório já está aberto, né? Então já estamos em atividade. E pelo fato de ter as consultas serem mais de rotina, as pessoas estão evitando um pouco sair de casa e tudo mais, e a questão também financeira tem prejudicado bastante. Os pais têm segurado mais, alguns planos de saúde também tem aquela taxa que é a consulta médica. Muitas vezes consulta de rotina gera exames também, então é uma série de fatores que fez com que os consultórios médicos também dessem uma reduzida na sua demanda, tá? Mas os cuidados gerais são esses, né? A utilização da máscara, a utilização do jaleco. Ao trocar de paciente, eu tiro o jaleco e passo o álcool por ele, todo ele, lavo sempre a mão, né, com um sabonete líquido, tá? Ou álcool gel ou sabonete líquido. E termina um paciente para outro, eu lavo com sabonete líquido, volto. Ao examinar um paciente, quando eu coloco o palito, a espátula, né, para fazer o exame da garganta, da orofaringe, o estetoscópio, examinar, eu higienizo com álcool o estetoscópio e o otoscópio também, que é o aparelho que tem a lanterna, e também para examinar os ouvidos. E também, aí no caso, nesse meio tempo, quando eu volto depois para sentar, para prescrever, usar o computador, eu utilizo o álcool gel, tá? Aí terminou a consulta, se vem um outro paciente, daí eu lavo, posteriormente terminada a consulta, eu lavo com sabonete líquido, né? Água, sabonete líquido, um sabãozinho neutro. Vamos ver aqui o pessoal entrando, participando, mais gente aqui compartilhando. A Ida mandou um parabéns, a Fátima mandou aqui um abraço também. Mais gente participando aqui, tá? No Instagram também. Aqui eu tô vendo a live, vamos ver aqui no Instagram, a Luana, o Fagner, meu colega, a Marlene também acompanhando. Agradeço a participação aqui de todo mundo que está acompanhando a nossa live no Instagram e no Facebook. As doenças respiratórias na infância, extremamente comum, são o grupo de patologias mais frequentes nessa população pediátrica. O consultório do pediatra ele é cheio, né, em virtude também desse período, principalmente de inverno, aumenta muito a demanda do nosso consultório, principalmente pelas infecções respiratórias, né? Além das infecções, também a asma e a rinite fazem parte também aí não é quadro infeccioso, né? É quadro alérgico, mas por problemas respiratórios, no caso, também é o quadro mais comum. Os pneus pediatras também é um consultório muito cheio em virtude disso, em virtude desse quadro de infecções respiratórias e da asma e da rinite. São talvez de 30% a 40% os motivos de consultas, principalmente dos 6 meses aos 4 anos de idade. Além dessas infecções respiratórias, a gente tem que lembrar dessas mais comuns, gripes, resfriados, lembrar também de uma das infecções, a amidalite bacteriana, a amígdala, né? Uma das coisas que eu acho muito importante sobre as amidalites, essas infecções de garganta, né? Eu fui lá, o médico disse que é garganta. Sim, é garganta. Mas ele disse que era garganta, mas não precisava de antibiótico, doutor Vicente. Como se é garganta e não precisa de antibiótico?
Exatamente. Nem toda infecção de garganta necessita de antibiótico. Tá? Na grande maioria das infecções de garganta não é necessário um antibiótico. A maioria das vezes das infecções de garganta, as amidalites ou as faringites, elas são causadas por vírus. Tá? E o antibiótico não faz nenhum benefício, muito pelo contrário. A gente só está selecionando bactéria e trazendo prejuízo para a flora intestinal e também dando medicação, às vezes, desnecessária. Ah, mas como é que se é a garganta, quando eu começo a dar antibiótico, sempre que é assim eu dou antibiótico melhora? Claro, a maioria das infecções virais elas são autolimitadas, ou seja, elas vão curar por si só, não precisa fazer nada. Só esperar passar que o próprio organismo vai dar conta. Aí você começa a administrar um antibiótico por uma semana e você atribui a melhora ao antibiótico. Né? Mas não é um antibiótico, é o próprio sistema imunológico da criança que combateu esses vírus. Então, assim, muitas vezes quando o pediatra ele olha e diz, não, é a garganta, mas não precisa de antibiótico. É porque não tem aquelas placas, aqueles pus, aquela amidalite, não tem sinal sugestivo de infecção bacteriana, né? Daquela amidalite bacteriana, principalmente pelo streptococo, tá? Que é a bactéria mais comum que causa essas amidalites bacterianas. Geralmente essas amidalites que vêm a requerer antibiótico, elas começam mais depois dos 2 anos de idade. Antes disso é muito incomum, não é comum isso. Tá? Essas infecções bacterianas nas amígdalas nas crianças abaixo de 2 anos de idade. Então eu digo isso por quê? Porque às vezes os pais levam a criança com uma febre, uma tosse, uma febre, não quer comer, tá prostrada, não quer se alimentar, a criança está batida e acha que é garganta. De fato, é muito comum a infecção de garganta nesse período, mas não significa que há necessidade de antibiótico. Aí o que acontece? É prescrito uma medicação normal, um analgésico, um antitérmico, feito as orientações. A criança ainda não obtém melhora, fica aquela ansiedade, ainda dá uma febre, a criança continua não comendo, vai lá, leva num outro profissional. Aí o outro profissional prescreve um antibiótico, então aquele primeiro que atendeu, ele não é bom. O bom foi aquele que deu antibiótico, porque ele atendeu 2, 3 dias depois e prescreveu um antibiótico. Claro, prescreveu por 10 dias depois, a doença já sumiu mesmo. Ela é autolimitada, o próprio organismo dá conta. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa polimedicação e a gente tem visto uma ansiedade muito grande dos pais em resolver o problema logo. Começou uma febre, deu uma tosse, a criança não consegue comer e já tem aquela ansiedade, aquela angústia. Não, mas tem que melhorar. A maioria das doenças elas têm um ciclo. Elas têm um período e muitas vezes os pais têm a ansiedade que quando leva ao médico já quer uma solução imediata, como se tivesse uma medicação que imediatamente curasse o filho e não apresentasse mais febre, já conseguisse se alimentar, voltasse imediatamente ao normal. E essas infecções, muitas vezes, independente bacteriana ou viral, elas possuem um ciclo. Há um período até ter uma melhora. Mas aí ele fica assim muito caído, não come, e sempre que acontece isso, é sempre o antibiótico que resolve. Esses hábitos que alguns pais eles acabaram adquirindo, isso é extremamente prejudicial para a criança. Uma hora que a criança, às vezes, ela toma tantos antibióticos, uma hora que ela tem alguma infecção de fato bacteriana, essa bactéria ela pode ser um pouco mais agressiva, mais invasiva, e aí vira necessitar de antibióticos injetáveis, de muitas vezes internação no hospital, um antibiótico de amplo espectro, múltiplos antibióticos. Então tem que ter muito cuidado quanto à questão do uso corriqueiro de antibióticos para o nariz escorrendo, por exemplo. Sempre que tem um narizinho escorrendo e tal, começa a dar azitromicina 7 dias e já melhora. Não foi a azitromicina 7 dias que melhorou, é porque o próprio quadro ele vai melhorar automaticamente, sem a gente fazer nada. Então tem que ter muito cuidado nessa situação de utilizar medicações muitas vezes que não há necessidade nesses momentos. Então o antibiótico é uma medicação que ele tem a sua indicação, é importante,
mas muitas vezes a gente utiliza de maneira equivocada, certo? Aqui mais gente participando, temos aqui o Jackson aqui. Jackson, obrigado, tá? Pela participação, por estar aqui nos ouvindo, nos acompanhando, nos assistindo, né? Também o Adilson, um abraço Adilson, a dona Albertina aqui também participando, tá? Bacana. Falando aqui um pouco também falar um pouco da laringite, aquela tosse de cachorro, tá? Aquela tosse, a gente chama de tosse ladrante, aquela tosse seca que faz um barulho intenso. Muitas vezes as crianças elas chegam na emergência e isso leva a uma falta de ar, então é uma das outras infecções respiratórias da infância, tá? Essa tosse muitas vezes faz uma nebulização com adrenalina, já diminui aquele inchaço na garganta e a criança já fica muito bem. Só aquela nebulização com adrenalina muitas vezes já foi o suficiente para a criança não precisar mais de outras medidas, certo? Então assim, esse período é fundamental que as crianças estejam bem cuidadas, bem alimentadas, hidratadas. Sempre tiver uma situação com tosse, nariz escorrendo, você pode utilizar a solução fisiológica nasal. Mas eu fui lá no pediatra e a única coisa que ele prescreve é o antitérmico e soro no nariz. Se for para isso, eu faço sozinho em casa. É porque é o que precisa naquele momento, tá? Na sua grande maioria. Então, ter um pediatra de confiança, que você conheça, que você consiga se comunicar muito bem, né? Cuidado com essa supermedicação, utilização de múltiplos antibióticos. Isso também é uma coisa que precisa ser cautelosa. Cuidado com a ansiedade no expor essa situação das doenças dos filhos. Muitas vezes, da sua grande maioria, são infecções de repetição. Isso é ruim, mas tem tratamento, tem acompanhamento, tem um período. Nem sempre significa que o seu filho vai ter um prejuízo, que ele tem uma imunodeficiência, imunidade diminuída, reduzida, que precise de remédio para a imunidade. Cuidado com essas fórmulas que são apresentadas, ou alguns profissionais que dizem que vou dar remédio para a imunidade, ele nunca mais vai pegar uma gripe. As pessoas saudáveis pegam infecções, muitas vezes infecções graves. Então tudo isso é fundamental que você tenha noção, e sempre que você tiver dúvida, tire a sua dúvida com o pediatra de confiança. As vacinas em dia são fundamentais também, tá? É importante colocar a caderneta de vacinação em dia. A vacina da gripe ela é oferecida pela rede pública a partir dos 6 meses até os 6 anos de idade. Então toda criança nesse período recebe a vacina oferecida pelo Ministério da Saúde. Então essas crianças devem ser vacinadas. E eu agradeço a participação de todos, tá? A colaboração de todos, as perguntas, as pessoas que interagiram. E vamos ficar à disposição para a nossa próxima live. Um abraço, uma boa noite a todos.